Agora a gente vai para o nosso tema, mediunidade e obsessão. A primeira pergunta eu quero fazer para vocês, né? Ou vocês pensaram que vieram aqui apenas para ouvir? Não, eu quero perguntar para vocês. A primeira pergunta é, quem aqui é médium? Levanta a mão. Meu Deus do céu, ó. Claro que o ideal seria que vocês me fizessem a seguinte pergunta antes de responder. O que significa ser médium nessa sua pergunta? Eu perguntei, quem é médium? Vocês deveriam ter devolvido. O que significa nessa sua pergunta a palavra médium? Porque toda palavra, se vocês consultarem um dicionário, vocês vão verificar que toda palavra é polissêmica. Tem vários sentidos ou significados. Há na obra de Kardec 2 significados para a palavra médium. 2. Nós vamos aqui ver o primeiro significado que Kardec dá para a palavra médium. Está no item 159 de O Livro dos Médiuns. A gente sempre usa o texto de Kardec e mostra para que quem quiser possa consultar de casa. Até porque eu brinco, depois da Kardecpédia, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala que Kardec disse tal coisa. Porque se alguém tem um aplicativo aí, vai no buscar na Kardecpédia, bota aquela frase, e se ele não encontrar, não foi Kardec. Porque na Kardecpédia estão todas as obras de Kardec. Então, por isso que eu brinco, é preciso citar e colocar a fonte, porque a Kardecpédia pode dar uma rasteira em quem está falando. Bom, Kardec vai dizer nesse item 159, o que a gente chama do primeiro significado para a palavra médium. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Sentir num grau qualquer, todos sentimos. Porque todos temos o nosso anjo guardião. Esse espírito elevado, da segunda ordem na escala espírita, que nos influencia. Capturamos sempre a sua influência, o seu pensamento. É claro que muitas vezes preferimos tapar os ouvidos, não prestar atenção nos seus conselhos. Mas não é só o anjo guardião. Qual dona de casa que às vezes não está lá no quarto arrumando a cama e não escuta uma vozinha, está entornando o leite lá no fogão. E ela corre, tem uma torneira vazando água, e ela corre para ver. Então a influência dos espíritos ocorre com todos nós. Então nesse sentido que a gente chama lato de médium, por isso Kardec vai colocar essa frase. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. E ele vai, no Livro dos Médiuns, ao tratar dos médiuns inspirados, dizer exatamente pela inspiração, todos são médiuns. Então podem pegar o item lá que trata dos médiuns inspirados, ele vai voltar a dizer a mesma frase. Por isso dissemos que todos são médiuns. Mas apenas nesse sentido lato. Mas existe um outro sentido que Kardec também trata no Livro dos Médiuns. Ele vai dizer assim: todavia, usualmente é muito importante. E a partir deste momento, ao longo do Livro dos Médiuns, quando ele usa a palavra médium, ele vai usar no sentido usual, comum. É assim que faz qualquer bom escritor. Por exemplo, se o escritor não define diferentemente no contexto, quando ele está usando uma palavra, é porque ele está usando a palavra no seu sentido usual. Quando você está escrevendo ou falando,
Vocês estão entendendo o que eu estou falando porque vocês estão compreendendo as minhas palavras no sentido usual. Se eu quero sair do sentido usual, se eu quero usar num sentido técnico específico, eu tenho que dizer. Então, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, nesse sentido usual, técnico, que ele vai usar, a mediunidade depende de elementos orgânicos que nem todo mundo tem. Então, Kardec vai dizer, eu poderia, no sentido geral, dizer, eu sou médium. Mas, no sentido específico, eu não sou médium psicógrafo, psicofônico, vidente, etc, etc, etc. Nesses sentidos específicos, nem todo mundo é médium. Se eu perguntasse aqui agora, todos aqui são médiums psicógrafos? Ou se tem alguém médium psicógrafo aqui, levante a mão. Poderia mostrar de novo? Vamos lá. A luz lá no auditório. Olha, o número já caiu. Tem algum médium psicofônico aqui, ou falante? Já aumentou um pouquinho mais, mas já não foi todo mundo. Tem algum médium de possessão aqui presente? Olha a confusão que eu vou explicar daqui a pouco. Possessão é um tipo de mediunidade que Kardec vai colocar. E que pouca gente sabia disso, eu vou mostrar aqui. Então, o que eu quero dizer? Se alguém perguntar para você, você é médium? Você vai ter que pegar, primeiro, a pergunta no sentido usual. No sentido usual, eu não sou. Porque usualmente é aquele que tem essa faculdade como efeito patente, psicofônico, vidente, de possessão, de efeitos físicos, etc, etc, etc. Mas, no sentido geral, você pode dizer, todo mundo é, naquele sentido que eu coloquei, porque sente uma influência. Então, muito cuidado quando alguém lhe faz uma pergunta. É preciso saber em que sentido as palavras que aparecem na pergunta estão sendo entendidas. Ok? É a mesma coisa. Se você pergunta assim, o Espiritismo é uma religião, e Kardec discute isso na Revista Espírita de dezembro de 1868, se você olha o sentido usual, eu vou dar para vocês aqui o sentido usual, e vocês vão me responder se é uma religião. No sentido usual do termo, o Espiritismo tem sacerdotes, dogmas, práticas e rituais de adoração e culto? Por favor, ilumine. Então, nesse sentido usual, o Espiritismo é uma religião? Não. Por isso Kardec vai dizer que não empregava a palavra, porque as pessoas iam sempre interpretá-las no sentido usual. Mas se você interpretar no sentido filosófico, vai dizer ele, de religare, de ligação do homem de Deus, de uma ética, de uma proposta de vida futura, de penas e recompensas futuras, o Espiritismo é uma religião. Então veja, a mesma palavra, eu posso dizer sim ou não para ela, dependendo do significado que a palavra possua. Então, muito cuidado quando alguém lhe pergunta, você deve parar e perguntar qual é o significado da palavra que você está usando. Vou dar um outro exemplo que eu já contei em algumas palestras, que eu vivi há muitos anos, num seminário que fazia, num evento, e alguém levanta e faz a pergunta para mim, Cosme, Deus perdoa? Imagina, alguém chega para você e fala, Deus perdoa. A gente que já é macaco velho de estrada, professor de filosofia, acostumado há muito tempo, não fui responder a pergunta, se perdoa ou não, porque eu não sou tonto. Eu perguntei, mas por que você está fazendo essa pergunta para mim? Ele respondeu assim, lá na minha casa espírita tem uma discussão entre um grupo que diz Deus perdoa e outro grupo que diz Deus não perdoa. Eu quero saber a sua opinião, Deus perdoa ou Deus não perdoa?
Queria me botar no rolo, né? Perceberam, né? Claro que eu também não respondi. Devolvi para ele a pergunta, mas o grupo que diz Deus perdoa, qual é o argumento? Bom, o grupo diz que Deus perdoa, porque Deus concede sempre uma nova oportunidade. Não há no Espiritismo o inferno. O indivíduo peca, vai para um lugar de sofrimento que ele nunca vai poder sair. Não existe inferno em Espiritismo. Então, dizia ele, Deus perdoa porque concede sempre uma oportunidade ao pecador de reparar o mal que ele tenha praticado. E aí, professor, Deus perdoa. E o outro grupo que diz que Deus não perdoa? Qual é o argumento do outro grupo? O outro grupo diz que Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Ora, para alguém perdoar, tem que se sentir ofendido. Como Deus nunca se ofende, Deus não perdoa. E aí, professor, Deus perdoa ou não perdoa? Agora não tem mais jeito, botou a bomba na minha mão, né? A resposta é muito simples, vocês já devem ter refletido e imaginado. Deus dá sempre uma nova oportunidade ao pecador, e Deus nunca se ofende. O problema é que vocês usam a mesma palavra para duas ideias diferentes. E ao invés de vocês chegarem num acordo simples, vocês estão brigando por palavras e não por ideias. Ambos têm ideias verdadeiras e coerentes. Deus não se ofende, Deus dá sempre uma nova oportunidade. Isso é o próprio perdão divino. Mas o outro acha que para perdoar precisa ofender, então ele acaba brigando pela palavra perdão, sem refletir na importância das ideias. As ideias é que são relevantes, as palavras, elas têm duplo significado. Quem duvida aí, basta abrir um dicionário qualquer, vocês devem ter no aplicativo de vocês algum dicionário, ache uma palavra que tenha só um significado, você não vai achar. Você abre uma palavra qualquer, está lá, número 1, número 2, número 3, as palavras são polissêmicas. O importante é que a gente se entenda, vão dizer os espíritos a Kardec várias vezes. O importante é que vocês se entendam e não fiquem brigando por palavras. Então, há dois significados para a palavra médium. No sentido lato, você pode dizer que todo mundo é médium desde que ele entenda que se trata apenas de uma influência que todos sentimos dos espíritos. Mas médium que depende de uma disposição orgânica, nem todo mundo é. Está claro isso? Ficou claro? Bom, continuemos então. Como é que a gente vai explicar o fenômeno mediúnico? Aqui é algo curioso, eu vou voltar aqui para dar resposta depois para vocês. Primeiro provocar, para que a gente pense junto. Imagina que aqui começasse essa cadeira a se mexer, sozinha, ok? Ou que de repente pancadas e ruídos começassem a aparecer no ambiente, arranhões nas paredes, um copo d'água saia daqui e caminhe. Claro que talvez alguns aqui saíssem correndo, né? Mas contém, é apenas uma hipótese, não vai acontecer isso aqui. A probabilidade de um efeito desse, num ambiente tão disperso de pensamentos e de pessoas, é baixíssima, quase nula. Por isso que esses efeitos não são fáceis de produzir quando se tem muitas pessoas diferentes num ambiente como esse. Mas, quando você olha um fenômeno desse, eu não sei quantos aqui já presenciaram esse tipo de fenômeno, qual foi a primeira explicação que surgiu para esse tipo de fenômeno? Que, na época de Kardec, olha, é muito natural, se tem arranhões numa parede, o que se pensou à época? Bom, os espíritos foram lá com seus dedos, com suas unhas, estavam arranhando a parede. O copo está se movimentando, aquela garrafinha saiu daquela mesa ali, ó,
Elas duas iam sair correndo, se isso acontecesse, né? Saiu a garrafinha da mesa ali e foi passando pelo auditório. Vocês iam dar a seguinte explicação: o Espírito, com sua mão, pegou a garrafinha e saiu caminhando pelo auditório. Agora surge uma voz no espaço, falando de voz direta. Você ia imaginar o Espírito com sua garganta, sua boca, está fazendo o som. Essa é a explicação natural que todo mundo propôs à época para o fenômeno. E Kardec vai dizer que a explicação para esse fenômeno que os Espíritos deram é tão diferente disso, que ninguém foi capaz de pensar essa explicação. E ele vai dizer que isso, inclusive, é uma prova de que os próprios médiuns que receberam a explicação sequer poderiam ter construído essa explicação da própria cabeça deles. Porque ela é muito inusitada. Não é nada disso aqui. É esta a explicação que Kardec vai dar. Eu peguei um pedacinho, o texto é muito mais longo, mas eu peguei aqui apenas uma síntese da explicação que os Espíritos deram a Kardec. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o Espírito tome, empurre e suspenda como faríamos com a mão. O Espírito satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do Espírito. Aqui está a referência, o Livro dos Médiuns, o item 187. O Livro dos Médiuns é muito parecido com o Livro dos Espíritos na forma como Kardec organizou. Kardec numerou os parágrafos e os temas. Então, vai do 1 a tanto. Ou seja, você basta o número 187 para que você vá lá e localize no Livro dos Médiuns. Você não precisa da referência das partes nem do capítulo. Então, esse foi um jeito que Kardec encontrou de facilitar a citação dessa obra tão importante. Olha a explicação, gente. O Espírito que vai movimentar esse copo pode estar aqui onde eu estou. Ele não vai lá pegar com a mão aquela garrafinha que está na mesa, não, daqui. Se tivesse um médium de efeitos físicos apropriado, que não houvesse aí um problema de tanta gente que interfere na combinação fluídica, ele combinaria os fluidos do médium, que podia estar numa cadeira ali, com os dele, envolve aquele objeto e o objeto segue a sua vontade. Quando o Espírito quer produzir um som, é do mesmo jeito. Ele combina os fluidos e os fluidos combinados produzem o efeito sonoro sobre o ar. E a razão que Kardec vai discutir em vários lugares, e eu explico com detalhes no meu livro Espírito e Matéria, é que os espíritos não têm braços, pernas e órgãos. Ele não tem um braço para pegar ali, ele não tem uma perna, ele tem uma aparência humana. Não é um organismo humano, é uma aparência que ele muda à vontade. Que ele troca de aparência o tempo todo. Se eu, por exemplo, tenho uma aparência masculina, logo depois da morte, Cosme, morri primeiro que a minha mulher. Eu sempre digo para ela que vou morrer primeiro que ela. Até por uma questão natural. Eu sou um pouco mais velho do que ela, devo partir primeiro. E eu digo para ela que se ela partir primeiro, eu mato ela. Porque quem carrega o piano, junto com outros diretores do IDEAC, são eles. Eu sou um produtor de conteúdo. Quem carrega, quem administra tudo, quem cuida de toda a divulgação, de todo o empreendimento, é ela. Eu digo, se morrer primeiro, o IDEAC acaba. Então, vai morrer depois. Então, se eu morrer primeiro e ela desencarnar, eu vou recebê-la no mundo espiritual, eu vou aparecer como Cosme. Então, ela fala, oi, Cosme. Aí, de repente, eu estou conversando com ela, eu aparência Cosme, ela aparência Lília, eu estou conversando com ela, de repente entra um espírito,
ali para conversar conosco, e eu fui mulher desse espírito numa outra existência. A hora que ele começa a conversar comigo, ao botar o meu pensamento naquele diálogo, eu mudo a minha aparência para mulher. Se eu desencarnei numa infância, aos 10 anos de idade, e aparece aquele espírito que foi minha mãe nessa encarnação para conversar comigo, imediatamente, a hora que ela começa a dialogar, eu assumo a forma da criança de 10 anos. Isso está em toda a revista espírita, em toda a obra de Kardec. O perispírito obedece ao pensamento, ao desejo, à vontade. Ele não é um organismo. Kardec faz evocações de espíritos que foram decapitados na existência. Ele aparece sem cabeça. Ora, se ele falasse por uma garganta no perispírito, ele não ia nem conseguir dar a comunicação. Aliás, não conseguiria nem pensar para falar. Ele não tem órgãos, ele tem aparência. Então, como ele não tem um órgão, um braço, ele não pode chegar ali e pegar o copo. Ele não tem uma garganta, ele não pode chegar ali e falar com sua garganta. Por isso, a forma como o fenômeno mediúnico foi explicado é inusitada. Não tem igual antes de Kardec. Ninguém na literatura antes de Kardec propôs esta explicação, que eu botei aqui apenas um parágrafo. Vocês podem ler o item inteiro que trata dessa explicação. Ok? Então é algo muito diferente como o espírito interage sobre a matéria, como ele age sobre o mundo corporal, por combinação fluídica e com a vontade, não é usando órgãos que ele não tem. Bom, feito isso, e isso vale para todo tipo de fenômeno, a mesma coisa na psicografia, na psicofonia. Como o tempo é muito curto, eu vou agora dar um panorama de todos os fenômenos mediúnicos estudados por Kardec, todos, ok? Num quadro que eu fiz, que pode ser útil a vocês, depois o PowerPoint está à disposição, isso também está nos nossos vídeos explicativos de Kardec, também no Kardec Play, em vários lugares. Aqui nós temos um quadro que sintetiza todos os tipos de fenômenos mediúnicos estudados por Allan Kardec. Espero que esteja aparecendo aí, que vocês consigam ler, que as letras não estejam tão pequenas. Estão conseguindo ler? Tem. Primeiro, eu coloco lá no quadro uma característica ou qualidade que é comum a todos os tipos de mediunidade. Kardec foi, como todo bom cientista, ele classificou muito bem a mediunidade. Do mesmo jeito que ele apresenta a classificação dos espíritos, na famosa escala espírita, para você saber com qual espírito você está lidando, ele constrói a escala espírita em 3 ordens, 10 categorias ou classes, para você situar você mesmo e também qualquer outro espírito. Ele faz isso com a mediunidade. Ele classifica a mediunidade em 2 grandes grupos, os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Os de efeitos físicos, o relevante é o efeito físico, como a gente vai ver, o movimento, o barulho, a pancada. No efeito intelectual, o relevante, ou aquilo que é mais importante, é a comunicação, a mensagem. Então, no efeito físico, a mensagem é secundária. No efeito intelectual, a mensagem é o mais importante. Mas Kardec vai dizer que não tem nenhum tipo de médio de efeito intelectual que não tenha um efeito físico envolvido. Por exemplo, o psicógrafo. Se ele for um psicógrafo mecânico, que é aquele psicógrafo que a mão dele se mexe contra a vontade dele, apesar dele não querer, ela se mexe, e ele sequer sabe o que está sendo comunicado. Esse é o que o Kardec chama de médium mecânico. Seus órgãos corporais são controlados pelo espírito e ele não sabe nem da mensagem que vai transmitir. Isso vale para o psicógrafo, o psicofônico e tudo mais, o mecânico. O intuitivo, que é o tipo de médium que mais desconfia que não é médium. Ele recebe a mensagem e ele mesmo escreve. Aí ele fica na dúvida, será que é o meu pensamento ou do espírito comunicante? Já que quem escreve é ele.
Mas, como é que ele faz? A única coisa é a análise da mensagem. Espera aí, essas ideias não são minhas. Eu até discordo delas, eu não sabia disso. Então, no intuitivo, ele escreve e ele recebe a mensagem, só que ele às vezes tem dificuldade de separar se ela é dele ou se ela é do espírito comunicante. E no médium semi-mecânico, ele tem uma combinação dos dois tipos. A mão dele se mexe sozinho, ele não controla, mas ele sabe o que está escrevendo. A mensagem passa primeiro pela sua consciência, antes ou durante a escrita que ele está produzindo, sem ter controle da escrita. Então, o semi-mecânico, o mecânico é o tipo de médium que mais tem certeza que é médium. Imagina, sua mão começa a escrever, você não consegue parar, e você não sabe o que está escrevendo, só depois que terminar e você for ler. Kardec narra exemplos de médiuns mecânicos, que enquanto estavam psicografando, Kardec estava conversando com o médium. Quer dizer, o médium conversando com Kardec, e a mão dele, escrevendo. São mais raros os médiuns mecânicos. Os semi-mecânicos são menos raros e o intuitivo é o mais comum. Por isso o indivíduo, quando é médium intuitivo, ele tem dificuldade de saber se ele de fato é médium. Mas, independente dessa classificação, Kardec divide os médiuns em sensitivos em dois grupos, naturais ou inconscientes, facultativos ou voluntários. Que é isso? Todos os médiuns de efeitos físicos ou intelectuais sentem os espíritos, são sensitivos. Agora, o que acontece com os naturais ou inconscientes? Ele não controla a mediunidade. A mediunidade vem espontaneamente, contra a vontade dele. E Kardec diz que todo médium cuja mediunidade seja inconsciente ou natural deve trabalhar para transformá-la em facultativa ou voluntária. Ele tem que controlar com sua vontade. É ele que vai dizer a hora que a comunicação deve terminar ou acontecer. Então, ele deve ser o controlador voluntário do fenômeno, e não simplesmente o espírito se comunica ou usa da sua faculdade quando ele quer, a hora que quer. Esse é o inconsciente. Kardec fala que todo mundo que é inconsciente tem que se esforçar, porque é possível migrar de inconsciente para voluntário. Isso vale para todo tipo de mediunidade, quer seja de uma pancada, uma batida, quer seja de um efeito intelectual do tipo psicografia. Ele tem que sair do inconsciente e passar para o voluntário. Agora vejamos de efeitos físicos. Aí, tipitólogos. Tipitologia é a comunicação por barulho, por pancadas. Motores por movimentos. Translação e suspensão. O movimento no translação é sobre um objeto que serve de ponto de apoio. Por exemplo, aquela garrafa, na translação, ela se movimentaria sobre a mesa, usando a mesa como ponto de apoio. No suspensão, não. A garrafa sairia caminhando aqui no espaço sem ponto de apoio. Efeitos musicais. Daqui a pouco essa harpa começa a tocar sozinha. Imagina, ou esse piano aqui. Não é piano, né? É um teclado. Bom, teclado tocar sozinho, tem vários softwares que fazem isso. Então, você tem que até prestar atenção se não é alguém que está pegando você no pé. Eu não sei se esse aqui também não pode ser controlado à distância por um software. Mas você pega aquele que não pode, é mecânico apenas, o efeito musical é este, produz a música. Os aparições, aqui estão todo tipo de aparições, quer sejam as tangíveis, que depois foram estudadas como materializações, quer sejam apenas as aparições não tangíveis. Os transportes, é diferente da suspensão. No transporte, o objeto desaparece daqui, aquela garrafa desapareceria daí, e apareceria lá no colo da pessoa que está na última cadeira. Apareceu aí a garrafa que estava aqui? Não, então fica tranquilo. O fenômeno de transporte é um dos mais difíceis de fazer. São raríssimos. Noturno, que Kardec vai comentar, que na verdade é muito mais psicológico do que de fato uma necessidade. São aqueles médiuns que produzem os efeitos no escuro ou à noite.
Eram chamados médiuns noturnos. Pneumatógrafos ou pneumatófonos. O pneumatógrafo é a escrita direta. Pneuma, espírito. Kardec sempre usa essa diferença. Pneuma, espírito. Psico, alma. Alma significa que tem um elemento encarnado. Na pneumatografia, o espírito escreve diretamente no papel. As pessoas pegavam papéis, dobravam, botavam na gaveta. Se tinha um médium, um pneumatógrafo, o papel aparecia escrito alguma coisa. Tomando todo o cuidado com as brincadeiras das tintas invisíveis. Desconfie, porque também é um fenômeno raro. Alguém pode brincar com você, bota aquelas tintas invisíveis que depois de um certo tempo o que está escrito aparece. Ela dura a invisibilidade dela por um tempo. Depois, então, desconfie. Se você tiver que fazer a experiência, use um papel que você tenha certeza que ninguém pegou nele para brincar com você, para não tentar fazer uma fraude. O pneumatófono é o som, ou a voz direta. Eu já participei de uma sessão de voz direta aos 14 para 15 anos de idade. A minha vontade foi sair correndo, mas o meu orgulho foi maior que o meu medo. O meu orgulho estava ali, um grupo de umas 20 pessoas, e quando surgiu aquela voz, meus queridos irmãos, eu falei, eu corro ou eu fico aqui, né? Mas já como começou, meus queridos irmãos, e todo mundo me olhando ali, eu estudando Kardec já, comecei aos 14 empolgado, falei, eu não posso dar o vexame de sair correndo, né? Mas é a voz direta, parece a voz do espaço, não, nenhum médium, não é psicofonia, ou médium falante. Os curadores, muito comuns no tempo de Kardec, e muito comuns hoje, são esses médiums que fazem as curas. E eu explico muito bem esse tipo de fenômeno no meu livro Espírito e Matéria. Muito cuidado com um fenômeno chamado cura. Seu espírito não tem órgãos, não tem cirurgia no pulmão do perispírito que vai consertar o pulmão do indivíduo encarnado. Não há pulmão no perispírito. Bom, aquele espírito decapitado, se tivesse, não ia conseguir respirar, já estaria morto. Quando Kardec evoca espíritos decapitados e que se mostram sem cabeça. Então não tem essa história de cirurgia num órgão perispiritual que vai refletir no órgão corporal. Kardec explica esse fenômeno e eu explico nas minhas obras. Na revista Espírito está muito claro, as pessoas estão acostumadas a estudar só o livro dos médiuns, onde está a teoria. Kardec explica com detalhe na revista, daí a importância de se estudar os 12 volumes da Revista Espírita, para que você tenha clareza do que é, de fato, aquilo que Kardec coloca em suas obras. O que acontece é a qualidade fluídica, você atua sobre a qualidade dos fluidos perispirituais que interferem sobre o organismo vivo, podendo produzir a cura. É um processo de qualidade fluídica e não de cirurgia num órgão perispiritual. Bom, os excitadores são aqueles médios que Kardec mostra, e é muito comum, eu vi esse tipo de experiência também, você está lá tentando a psicografia, inclusive aconteceu comigo mesmo, lá aos 15, 16 anos, tentando a psicografia, e era comum num grupo de médium, tinha esse médium. Quando ele é excitador, ele vem, se aproxima, bota a mão no seu ombro, e você começa a escrever, se você for médium psicólogo. Ele botou a mão no ombro de algumas pessoas, e ela escrevia rapidamente, botou a mão no meu ombro, podia dormir no meu ombro, que nada saiu. Eu dizia, pode tirar a mão, não saía, não tinha. Ele tentou várias vezes, eles queriam tanto que eu fosse psicógrafo, e tentei várias vezes. E faço o que Kardec coloca no livro dos médiuns, no capítulo sobre o desenvolvimento da mediunidade, como aquele exercício de a cada 15 minutos, de vez em quando, em sua casa, orar o anjo guardião e tentar a psicografia. Fiz isso muitas vezes, volto a fazer de vez em quando, e já disse, olha, acho que nessa existência eu só sou médium no sentido lato do termo, e não no sentido estrito do termo que eu acabei de colocar. Então, os excitadores, é muito comum isso, às vezes o indivíduo nem sabe que é, ele às vezes é psicógrafo e não fez o teste
De repente ele está ali num grupo, tem uma pessoa começando a psicografia, vale a pena ele levantar, se concentrar e colocar a mão, que pode ser que ele seja um excitador e aquele indivíduo desenvolva mais rápido ainda, quando ele tem a faculdade mediúnica. Ela tem um componente orgânico, que se você tem, tem. Se não tem, não tem. Não adianta. Isso já está no prefácio de O Livro dos Médiuns. Já Kardec, no prefácio, já vai dizer, esse livro serve para aquele que, quando tem a faculdade, possa, então, fazer bom uso dela. Depois, ali, os de efeitos intelectuais, os audientes. Audiente, aquele que ouve os espíritos. Falante, o que fala. Eu, às vezes, minha mulher diz que eu pareço médium falante, que eu falo pra caramba, né? Mas é porque eu não sou sábio. Os sábios falam pouco. Eu sempre digo para ela assim, os ignorantes falamos demais. Os sábios falam pouco, escutam mais, mas a gente que é ignorante e atrevido, fala demais. Mas eu não sou médium falante. Ou psicofônico, nome que Kardec usa também na sua obra. Videntes, diferente da aparição, que pode aparecer para todos. No médium de aparição, poderia aparecer um espírito que todos aqui vissem. Na vidência, é aquele só médium que está vendo os espíritos. E Kardec vai falar das dificuldades de você confiar demais em médium vidente, gente. Esse é o tipo de mediunidade em que muitas vezes o indivíduo vê coisas nele mesmo, vê coisas de sua imaginação. Por isso Kardec sempre tomou muito cuidado com as descrições de médiuns videntes. Ele vai alertar isso aí no seu livro, quando ele trata desse tema. Tudo isso aqui está lá em Livro dos Médiuns. Vocês podem sair daqui e estudar lá. Inspirados. Este é o que vai fazer com que todo mundo possa, num certo sentido, ser chamado de médium, porque uma inspiraçãozinha todo mundo recebe. Mas inspirado mesmo é aquele que recebe, de fato, grandes pensamentos, grandes ideias, grandes contribuições. Os de pressentimento e os proféticos, qual a diferença? No caso do pressentimento, você recebe uma informação particular sobre você, sobre algum membro da família, um amigo. Você fala, nossa, eu estou com um pressentimento do que o meu tio vai morrer, de que eu vou sofrer um acidente. Isso é pressentimento. O profético recebe algo sobre o futuro, veja, ambos, tanto de pressentimento quanto o profético, diz respeito ao futuro, algo que ainda não aconteceu. O profético é algo muito mais geral, que diz respeito a uma sociedade, à comunidade ou ao próprio país. Essa é a diferença. O pressentimento é uma visão de futuro limitada ao seu círculo de amizade e de família. O profético é algo muito mais amplo. Os sonâmbulos, olha, o sonâmbulo é um fenômeno de emancipação da alma, em que o espírito, Kardec estuda esse grupo de fenômenos, tem inclusive no Livro dos Espíritos o capítulo intitulado sobre a emancipação da alma, em que o sonambulismo, vocês conhecem, aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que sai caminhando. Nem todo sonâmbulo é médium. Para que seja médium, tem que haver pelo menos 2 espíritos, ou do próprio médium mais um. Às vezes o sonâmbulo age sozinho. Se ele age sozinho, é um fenômeno de emancipação da alma. Se ele age por outro espírito, com a ajuda de outro espírito, recebendo mensagem, interferência, comunicação de outro espírito, aí é um médium sonâmbulo. Entenderam a diferença? Para ser médium tem que ter pelo menos 2 espíritos, ou do médium e mais alguém. Ok? Os estáticos, o êxtase é um tipo mais profundo de sonambulismo. Vale a mesma regra. Ele é um sonâmbulo que está num estado mais profundo ainda de desprendimento. Se ele está sozinho, se ele vê as coisas por conta própria e relata, ele não é médio, ele apenas é um estático, está em estado de êxtase. Mas se nesse estado outros espíritos atuam sobre ele, aí você tem um médium estático. Está clara a diferença?
E depois o de possessão. Pouca gente estudou isso, porque lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, que eu deveria entrar um pouquinho nele, se esse danado desse relógio não parar aqui, eu não sei por que esse sujeito bota o relógio andando, né? A gente tinha que ter algum médium aqui do tempo, médium temporal, que parasse o tempo, né? O médium de possessão, Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, quando ele vai tratar do item subjugação, ele vai dizer textualmente que não há possessão. Aí eu me lembro, a primeira vez que falei disso, já tem mais de 20 anos, eu recebi a mensagem das pessoas: tem uma contradição na obra de Kardec, porque lá no capítulo da obsessão e possessão, da obra Gênese, Kardec fala, tem possessão. Aí a pessoa me mandava, mas, professor, Kardec diz em O Livro dos Médiuns que não tem possessão. Lá na Gênese ele diz que tem. Lembrando que o Livro dos Médiuns é de 1861, a Gênese de 1868. Eu dizia, gente, vocês têm que estudar a revista. Eu vou pegar aqui só um trechinho, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Revista de dezembro de 63. Kardec fez a correção. Ele diz assim, ó, dissemos que não havia possessos, no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Está lá no Livro dos Médiuns. Isso. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isso é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Porque, a partir de 63, Kardec começa a estudar os processos de Morzine, o caso de possessão da senhorita Júlia, e vários casos de possessão que demonstram que ele estava diante de um novo fenômeno mediúnico. Deixa eu explicar isso. Para explicar isso, eu vou voltar aqui, e vamos voltar naquele chamado médium, lá onde está o médium falante, por exemplo, ou psicofônico. Na psicofonia, a pessoa, o espírito comunicante, toma conta dos órgãos da fala do médium. E a partir do controle do sistema nervoso que controla a fala, ele fala pela voz do médium. Há alguns médiuns falantes ou psicofônicos que costumam até mudar a voz. Eu participei de reuniões de psicofonia em que, de acordo com o espírito, a voz mudava. Mas o médium atuou só aqui. Muita gente, eu me lembro, na minha época, ainda jovem, quando participei de muitas dessas reuniões, todo mundo dizia, médium de incorporação. Não, não é. A incorporação foi o nome que Gabriel Delany, pelo menos foi quem eu identifiquei, pela primeira vez no século XIX, a usar essa palavra. Na verdade, é o que Kardec chamou de possessão. No médium falante, o espírito toma conta só da fala do médium. No psicógrafo, só do controle da escrita. No vidente, só do controle da visão. No audiente, só do controle da audição. No médium de possessão, o espírito toma conta do corpo inteiro do médium. Ele anda com as pernas do médium, cheira com o nariz do médium, escuta com o ouvido do médium, vê com os olhos do médium. Ele toma posse momentânea do corpo do médium, sem que o médium tenha morrido. O médium pode retomar esta posse do seu corpo. Então, é um tipo de mediunidade muito diferente, muito mais profundo, porque agora é o corpo inteiro. Então, se você é médium psicofônico, observa, o espírito está mexendo a sua perna, mexendo o seu braço, fazendo você levantar, só a sua voz, então você é médium psicofônico, não é médium de possessão, ou de incorporação, que foi o nome que Gabriel Delany. E isso, Kardec explica aqui, e eu peguei apenas um trecho dali. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar, e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado.
Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Então eu gosto de pegar esse exemplo, porque a primeira vez que falei isso, cara, não, mas a possessão não é mediunidade, porque é só espírito do mal. Eu falei, não, você precisa estudar com mais detalhe a obra de Kardec. Então, eu costumo dizer, Kardec é um autor extraordinário, são 23 obras. Para você entender seu pensamento e ver que não há inconsistência, que não há incoerência, os ajustes que ele faz, todos você tem que conhecer a obra de Kardec como um todo. E as pessoas têm preguiça de estudar até os chamados 5 livros básicos ou fundamentais. Como é que a gente vai conhecer Espiritismo sem estudar o maior dos seus autores, que inclusive que criou a palavra Espiritismo em francês? A palavra Espiritismo em francês só existiu com a criação dela por Kardec, e ele vai dizer isso em O Livro dos Médiuns. Às vezes, quando eu falei isso, teve gente que me mandou bravo, não, a palavra Espiritismo existia em inglês antes de Kardec. Kardec nem conhecia isso. Ele vai dizer textualmente, numa nota em O Livro dos Médiuns, que ele criou a palavra Espiritismo, que ele criou a palavra Espírita e algumas outras, em francês. E ele vai dizer, a palavra Espiritismo foi criada para designar a doutrina que ele estava apresentando em O Livro dos Espíritos, em 57. Então, o Espiritismo nasce em 57 com as obras, com o Livro dos Espíritos de Kardec. E a gente quer estudar Espiritismo sem ler Kardec. Eu não consigo entender como é possível. É a mesma coisa que você me disser que quer estudar relatividade sem ler as contribuições de Albert Einstein. Não faz nenhum sentido. Você precisa mergulhar na obra de Kardec. São 23 livros. A maioria deles, os 6, depois a revista, são livros, aí, o que é o Espiritismo um pouco menor, mas são livros, aí, os 5 mais 12, 17 volumes pelo menos, são livros de 500 páginas. A gente tem que estudar. Qual a diferença do Espiritismo para as ciências do mundo? Eu costumo dizer isso em muitas palestras. Eu sou formado em física, matemática, fiz meu mestrado e doutorado em lógica e filosofia da ciência. Qual o problema, por exemplo, para estudar física? Você precisa saber muito matemática. É impossível estudar mecânica quântica sem ter alguns bons anos de aprofundamento em matemática. Você tem que estudar espaço de Hilbert, você tem que estudar análise, tem que estudar um montão de áreas de matemática para estudar mecânica quântica. Você sequer vai compreender uma lei da mecânica quântica sem ferramenta matemática. É impossível. Olha a vantagem. Para mim, a melhor ciência que foi construída na humanidade chama-se Espiritismo. Para mim, não tem melhor nem mais importante. Por quê? Porque a ciência é da alma. Tem algo mais importante que a alma, gente? Nosso corpo vai apodrecer e morrer por mais teimoso que a gente seja. Tem gente teimosa que vai aos 100 anos, né? Não tem gente teimosa aí que... Mas vai. As ciências do corpo têm uma importância relativa. Você vai passar a maior parte da sua vida no estado de erraticidade, fala Kardec na Revista Espírita. As vidas corporais são pequenas partes da existência da alma, pequeníssimas. Você passa 100 anos aqui, se for muito teimoso, vai passar milhares de anos até a próxima encarnação. Nós vivemos mais na erraticidade do que aqui. É mais importante se preparar para a vida na erraticidade do que se preparar para a vida do corpo. Não que a vida do corpo não seja importante, estou dizendo é mais importante. Não estou desprezando o cuidado com o corpo, com a saúde, porque é sua ferramenta de trabalho enquanto você está aqui. Eu estou dizendo grau de importância. Só que é mais importante cuidar da alma do que do corpo. Isso não significa que não deve cuidar do corpo. É apenas mais importante, é prioridade. Qual, então, é a ciência mais importante? A da alma.
que nos explica o que somos, o que vai acontecer conosco na vida após a morte, como viver melhor lá no mundo espiritual. Como vai dizer Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem extraordinária, a verdadeira propriedade. Botem na Kardecpédia, a verdadeira propriedade, e achem a mensagem desse Espírito Pascal, grande filósofo que vivera lá no século XVII. Pascal vai nos convidar a cuidar da verdadeira propriedade. Se você quer ser rico, seja rico onde você vai viver mais tempo. Aí o cara é rico aqui, viveu 100 anos. Vai viver milhares na miséria? Que troca é essa? Isso é burrice. Se eu dissesse para você, te dou $1 bilhão para você viver 1 ano. Você fala, que beleza. Depois tu vai ter milhares de anos na miséria extrema. Você trocaria? Pera aí, 1 aninho só. Milhares na miséria. Não, essa troca eu não quero fazer. Só se você for um tonto. Porque 1 aninho vai passar rapidinho. Aliás, 2019 mal começou e já está acabando, né? A velocidade com que passa 1 ano. Nós temos que nos preparar para uma vida de milhares e milhares de anos. Depois voltamos de novo encarnado, mais milhares de anos. Então a ciência mais importante de todos chama-se, no meu ponto de vista, Espiritismo. E olha que eu estudo física, estudo matemática, estudo filosofia. Qual a diferença então? É que, olha como Deus foi sábio, a ciência mais importante para se estudar não precisa de nenhum pré-requisito. Olha que coisa linda. Não precisa saber matemática, psicologia, filosofia, qualquer outra área. É totalmente dispensável. Aliás, não precisa nem saber ler para estudar Espiritismo. Vocês sabiam disso? Kardec mostra isso na Revista Espírita. Quando dezenas, centenas de operários de Lyon, no século XIX, aprenderam o Espiritismo e se tornaram grandes espíritas. Mas como é possível? Quem sabia ler, lia para eles. Eles se reuniam em grupos de estudos para ler as obras de Kardec. Aquele que sabia ler, lia e os outros escutavam. E aprenderam e viveram o Espiritismo. Para aprender Espiritismo, basta uma coisa só: vontade. Eu pergunto a vocês, quem aqui não tem essa faculdade da vontade, levanta a mão, pode iluminar. Quem aqui não tem a faculdade chamada vontade? Levante a mão. Basta só vontade. Eu quero estudar. Não precisa de nenhum pré-requisito. Mas eu não sei matemática, não fiz faculdade, não sei psicologia, não sei física. Eu digo até graças a Deus que não sabe. Porque a gente diz em filosofia assim, quando a gente estuda muito na academia, nós temos uma tendência de fazer a nossa leitura a partir desse conhecimento. E aí a gente costuma complicar mais, às vezes, do que facilitar. Algo tão simples que é o Espiritismo. Só que precisa estudar com seriedade, sentar, ler, para que a gente, ao se debruçar sobre os textos de Kardec, a gente conhece as bases tão simples dessa ciência, a lucidez do pensamento kardeciano, a lógica impecável, as explicações. Eu digo, Kardec tem uma vantagem tremenda. Ele dá argumentos o tempo inteiro, ele não quer que você aceite uma ideia sem argumentos. A gente está acostumado a aceitar as ideias pela autoridade das pessoas. Isso é um grave erro. Vocês têm que estudar Kardec, ou acreditar no que eu estou colocando, não é porque o Cosme colocou, é pela lógica com que Kardec expõe os argumentos. Nas minhas obras, quando eu coloco o pensamento de Kardec, eu boto os seus argumentos. Por que que Kardec disse isso? Em que bases ele se apoiou para dizer isso? E a gente usa o argumento da autoridade. Uma vez a gente lendo um texto com os argumentos de Kardec, uma pessoa para a gente disse assim, mas eu quero ouvir fulano. Ouvir fulano? Vai fazer alguma diferença? Os argumentos estão aí, você não é capaz de refletir sobre os argumentos e ver
a sua lógica? Por que você precisa da autoridade de alguém para lhe dizer? É o péssimo hábito nosso de sermos vaquinhas de presépio que fomos ao longo de séculos na humanidade, em que aqueles líderes nos diziam, a gente seguia sem pensar, sem refletir. Esquecendo da frase notável de Allan Kardec, na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela folha de rosto notável, em que está aquela frase admirável, que ele tirou lá do capítulo sobre a fé. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão de frente ou face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão, esta faculdade que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, de refletir. E a gente pega mensagens absurdas, sem pé e sem cabeça, contrariando a lógica, o bom senso, a obra kardeciana é aceita, usando o critério de autoridade. Mas foi fulano, foi Beltrano. E Kardec nunca usou critério de autoridade. Para dar um exemplo, já que estamos falando muito disso, que aqueles que me acompanham, eu já dei esse exemplo várias vezes, havia na Sociedade Espírita de Paris um médium, que recebeu muitas comunicações do Espírito de Verdade. Chamava-se Rose, R-O-Z-E. Bote na Kardecpédia que vocês vão achar lá muita coisa do Rose. Rose recebeu muitas comunicações do Espírito de Verdade, Jesus. Kardec aceitou várias e aproveitou em suas obras, e recusou várias. Tinha a mesma assinatura, Espírito de Verdade. O médium era o mesmo. E Kardec vai no livro dos médiuns, no capítulo da identidade dos espíritos, dizer: há falsários no mundo espiritual, como usar na terra. Espíritos que falsificam a assinatura. E Kardec vai recusar muitas mensagens do Rose que ele recebeu do Espírito de Verdade, de São Luís, de Lamennais. Mas era o médium da sociedade, que frequentava ali, que participava das reuniões com Kardec. E daí não vale critério de autoridade. E Kardec vai explicar para a gente tem que examinar tudo, passar pelo crivo da razão, da lógica, esquecer quem assinou, esquecer o médium que recebeu. Isso é uma coisa que a academia faz há séculos. Eu fui muito tempo professor universitário da Unesp, no departamento de filosofia. Participei ao longo de muitos anos como referee de várias revistas internacionais e nacionais, na minha área. E quando eu recebi um artigo para analisar, o que fazem as boas revistas? Tira o nome da pessoa que escreveu. E eu me recordo de uma vez de ter recebido um artigo, ter dado parecer contrário ao artigo com os argumentos, e um belo dia eu estava numa reunião, e um professor amigo que eu gostava e conhecia, estava comentando para o outro: o meu artigo foi recusado. E eu falei: Jesus, e fui eu, fiquei quietinho no meu canto. Porque na academia se tem o bom senso, não interessa o autor. Albert Einstein, durante muitos anos, questionou a mecânica quântica, produziu argumentos, tentando invalidar várias coisas da mecânica quântica. Ele dizia: Deus não joga dados, essa ciência estatística está errada. Que deu os argumentos. Ele produziu vários argumentos, e vários físicos bons da mecânica quântica refutaram todos aqueles argumentos. Não é porque era Albert Einstein, não tem critério de autoridade. Ou está bem fundamentado, ou não está bem fundamentado. E a gente vê mensagens, e as pessoas analisam: mas foi o espírito tal, foi o médium tal. Pouco importa, eu estou dando o exemplo do que Kardec fez na Sociedade Espírita de Paris, e não fez só com o médium Rose, não, fez com todos, todos. Por isso vocês vão encontrar até um pouquinho num filme, aí essa coisa de algum médium chateado, querer processar, isso aconteceu. Médiuns que ficaram chateados, aborrecidos, brigaram e deixaram a Sociedade Espírita de Paris, inclusive a senhora Rose,
que deixou, publicou essas mensagens em livros que estão na Kardecpédia em francês, livro do Sr. Rose, se vocês pegarem o Sr. Rose, vão ver lá livros psicografados por ele, que Kardec recusou o livro. Ainda vai dizer, esse livro contém mensagens, textos contrários à ciência e contrários ao pensamento dos espíritos superiores. E, no entanto, tem lá para você ver os livros em francês. Você vai ver a assinatura das mensagens Espírito de Verdade, Lamennais, São Luís. Aí você lê o texto e fala, Kardec tinha que recusar mesmo. É o argumento do bom senso, para que você estude, com a grande vantagem, como eu disse, para estudar espiritismo, não precisa ser físico, químico, biólogo, psicólogo. Basta, se não sabe ler, escutar quem leia, ou se sabe ler, reúne 2 pessoas em torno da mesa de sua casa, na casa espírita. Olha os grupos de estudos aí na casa espírita. Chama para grupo de estudo, meia dúzia de pessoas. Vem para palestra, 1000 pessoas. Palestra é só para despertar vocês, só para provocar. Ninguém vai aprender espiritismo com palestra, não, gente. O papel da palestra não é ensinar espiritismo, é provocá-los a sair daqui e para o grupo de estudo de vocês, ir lá estudar, ou em casa sozinho, ou na casa espírita, porque às vezes a pessoa está com dificuldade de estudar sozinho, não tem esse hábito, porque não conquistou esse hábito na infância, na adolescência, e hoje está pior ainda, porque os pais não têm mais o hábito de estudar com os filhos, de ler com os filhos. Hoje é a geração Facebook, tudo rapidinho, geração vídeo, quanto mais curto o vídeo é melhor. Então, a casa espírita está aí para isso. Você vai ao grupo do estudo, senta, estuda, lê em casa, a palestra te provoca, te motiva. Só para isso servem as palestras. Eu não vou estudar mediunidade aqui com vocês durante 1h10. Seria impossível. Eu estou fazendo provocações como essa. Observem, tem um tipo de mediunidade chamada de possessão. Está ali. Cosme não está inventando isso. Então, para que vocês saiam daqui com a disposição, eu vou sair daqui e vou estudar o Livro dos Médiuns. E se você pegar a Kardecpédia, tu vai descobrir algo interessante. Deixa eu fazer propaganda de graça, então não me incomodo, não pertence a mim, pertence à casa espírita. Você vai estudar o Livro dos Médiuns e lá ele vai te abrindo. Você está numa passagem como essa da possessão. Ele vai te remeter àquele texto completo da senhorita Júlia, quando Kardec fala aquilo. Você vai estudar o passe em O Livro dos Espíritos, pergunta 556, a Kardecpédia vai te remeter a mais de 30 artigos de Kardec sobre o passe. Aí você vai poder ampliar o seu estudo, sem precisar conhecer nenhuma ciência do mundo. O Espiritismo dispensa as ciências do mundo para que você possa estudar. Olha como Deus foi sábio conosco. Porque senão a gente podia alegar, aquela pessoa que não teve oportunidade de ir para uma faculdade, não fez o curso, poderia chegar do lado de lá, Senhor, eu não fiz faculdade e tal, agora o Senhor quer que eu tivesse aprendido Espiritismo? Ele vai dizer, podia, né? Porque não depende dessa faculdade, não depende de nenhum conhecimento das ciências do mundo. É uma ciência sobre a alma. A linguagem de Kardec é simples, seus exemplos são simples, seus argumentos são simples. E tem gente que acha difícil porque não pega para estudar ou tem preguiça. Aparece uma palavra que ele não sabe, ele não abre o dicionário para ver. E hoje é tão fácil, quem usa os meios eletrônicos, você já clica na palavra e o dicionário já dá o significado. Na minha época, eu me recordo do trabalho que dava, andava com aquele dicionário imenso de português, grande, pesado, tinha que carregar junto lá para a reunião de estudo na casa espírita, tinha que carregar um outro dicionáriozão pesado em francês, porque quando a gente tinha dúvida, queria saber se não estava uma interpretação errada dos tradutores, e há muitos problemas nas traduções, problemas que não são causados pela vontade do tradutor de errar, não é isso.
Ele não percebeu, ninguém aqui está criticando o tradutor. Eu brinco, graças a Deus que existem os tradutores. Porque como eu não leio grego, por exemplo, eu não poderia ler Platão, se não fossem os tradutores. Então, não leio alemão, não poderia estudar Immanuel Kant, um filósofo extraordinário, que escreveu suas obras em alemão. Graças aos tradutores, a gente pode estudar obras. Mas tradutores fazem escolhas, ao escolher um termo, uma frase, um pensamento, e às vezes, numa escolha dessa, ele foi infeliz. Aí você pode, às vezes, recorrer à ajuda, olha, aqui como é que ficou melhor a tradução. E aí você vai entendendo com a ajuda do dicionário e com outras pessoas. Eu costumo dizer, a melhor forma de você ir aprendendo e gostando de estudar Espiritismo, inicialmente é em grupo, né? Porque um ajuda o outro, né? Todo mundo lê o texto, discute, e vai aprendendo com o melhor e mais importante escritor espírita que já existiu na humanidade, Allan Kardec. Eu não conheço outro melhor e mais importante. Não estou desprezando os outros, é comparativo, não é desprezar os outros. Eu estou dizendo o melhor e mais importante. Os outros também têm sua contribuição a dar. Aliás, eu digo, se os espíritos imperfeitos e outros autores não tivessem contribuição a dar, eu não ia escrever meus livros, né? Eu ia chegar aqui e só mandar vocês lerem Kardec. Por que eu também escrevo os meus livros? Porque eu quero ajudar você a ler Kardec. Outros autores, às vezes, querem ajudar você. Mas isso não dispensa o estudo do original, da obra de Kardec, tal como está lá. E em português é uma beleza, nós temos N traduções de todas as obras de Kardec. E se você não quiser gastar dinheiro nenhum, basta a Kardec pede. Aliás, só gasta o dinheiro que você tem que pagar a conexão com a internet, que aí também não querem que eu dê de graça, né? Aí já é demais. Mas ali você tem obras para baixar, obras para estudar online. Senta com um grupinho, gente, vamos estudar Kardec. Porque eu digo sempre, é preciso estudar Kardec para compreender Kardec. Mas não compreender apenas para discurso intelectual, para viver Kardec. E viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Muito obrigado, tenham um bom domingo, que Deus nos abençoe.